Vamos agora falar um pouco então sobre vórtices, coisa que aparece muito em mecânica dos fluidos, né? Quem estuda fenômenos atmosféricos, oceânicos, né? É do âmbito das ciências termofluídicas. E esses vórtices não são apenas físicos, né? Eles são também das formas vivas. A gente encontra eles nas formas vivas e, inclusive, nos movimentos psíquicos que a gente está vivenciando, mas não se dá conta. Então, o conceito de vórtice também precisa ser estendido até o grau máximo para a gente conseguir ter condições mínimas de começar a abordar o que está sendo revelado aqui por sua voz. Se a gente não fizer essa extensão do significado de palavras que a gente se acostumou apenas a perceber no âmbito físico, né, no mundo sensório, nós seremos incapazes de conseguir absorver os conceitos tão profundos e belos revelados por sua voz. Então, e muito menos vivenciá-los em vida, né? Aplicá-los em vida, que é o objetivo final do tratado, né? E de toda a obra, né? De Ubaldi. Então, nós vamos falar um pouquinho acerca de alguns temas que são iniciados aqui nesse capítulo. Então, vejam só. Vórtices, aqui eu tenho representações desses vórtices, né? No caso, nas três figuras que vocês estão vendo à direita, nós temos um vórtice no estilo de figura geométrica, algo congelado, né? Poderia ser um belo quadro. De baixo, né? Nos dois de baixo a gente tem um exemplo, né? São fotografias de um fenômeno dinâmico em meios fluídicos, né? O redemoinho de água e ali a gente tem um objeto que está chocando, assim, que está indo contra uma corrente de um fluido qualquer. Né? Daí ele vai formando esses redemoinhos que tem justamente esse aspecto de vórtice também. Esses são exemplos, né, no campo físico, seja ele estático, né, congelado, ou dinâmico, de movimento. Lembrando aqui que, na verdade, esse estático, dinâmico, ou mesmo na forma de ler o princípio, é só uma separação para a gente melhor entender, mas tudo é sempre concomitante, né? Organismo, movimento e princípios estão estreitamente relacionados, estão presentes em tudo, mas dá uma ideia do que seja a coisa, né? Agora, vamos extrair daí uma coisa que é interessante para vocês levarem à medida que vocês estão fazendo o estudo desse capítulo. Isso é o principal que vocês precisam ter em mente, né? Vocês vão norteando à medida que vocês forem lendo por essas coisas que eu estou passando. Cada vórtice, independente se ele seja um vórtice de um fluido, né? Uma massa de ar, um redemoinho, uma vórtice de pensamento, né? Um vórtice vital, coisa que a gente vai falar mais para frente, independentemente do tipo desse vórtice. E todos o que a gente classifica, né, denomina vórtice, ele possui duas coisas. São duas as características fundamentais dos vórtices. A primeira delas é que eles têm um ritmo próprio. Quer dizer, a escala de tempo natural de um vórtice geológico, de um vórtice de uma árvore, de um vórtice de um furacão, de um vórtice de uma vida humana, de um vórtice de uma ideologia, de uma corrente filosófica, e por aí vai. Cada um desses vórtices possui uma escala de tempo que é mais adequada a eles, natural a eles,
e, portanto, eles vão estar agindo, né, expressando esse dinamismo no plano físico até, com um ritmo todo seu característico. Entenderam? Então, cada vórtice possui um ritmo que é próprio dele e de nenhum outro mais. Você muda o tipo de vórtice, né, o nível evolutivo dele, né, dimensional, e mesmo dentro de um mesmo nível, né, dimensional, mesmo nível evolutivo, se você variar as condições no meio, você vai ter um ritmo ligeiramente alterado, né? Um furacão num lugar é diferente da manifestação do furacão em Júpiter, que é diferente da manifestação do furacão em outra região mesmo do planeta, né? Os ritmos vão ser ligeiramente diferentes, mesmo que eles sejam um fenômeno, né? Um vórtice de mesmo tipo evolutivo, né? Digamos assim. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente, né? O que remete àquela questão que eu comecei a falar sobre a escala de tempo. Que a gente não pode avaliar uma coisa que, fenômeno geológico é muito lento, né? E fenômenos que se dão em escala de nanosegundos são rápidos demais, né? Tá muito rápido, né? Desacelera para eu perceber. Não. Todos ocorrem na velocidade ideal. Por isso não tem sentido em falar em máximo ou mínimo possível, exatamente, né? A não ser no âmbito humano, né? Onde a consciência do tipo racional analítica permite essa elasticidade que nos deixa escapar um pouco do nosso natural. Bom, mas isso é tema de outras conversas. A questão aqui, então, é caracterizar o que é um vórtice. Então, além desse ritmo próprio, esse vórtice ele vai caminhando ao longo da sua trajetória de seu devenir fenomênico. Traduzindo para o português, à medida que o tempo vai passando, ele vai seguindo um trajeto todo único, né? Num furacão que começa aqui e vai seguindo um caminho, se surgir outro, pode ser até ser no mesmo lugar, né? Ele não vai seguir exatamente o mesmo caminho daquele que surgiu anteriormente, né? Da mesma maneira que pessoas que nasceram no mesmo hospital vão seguir trajetórias de vidas completamente diferentes, né? Mesmo que elas nasceram no mesmo ambiente, né? Mesmo se a gente vê, né, gêmeos, né, que nascem da mesma mãe, têm todas as constituições iguais geneticamente, né, serão no mesmo ambiente, tiveram a mesma educação, cultura, mesma atenção e tudo mais, eles vão seguir trajetos muito diferentes, se vocês repararem, né? O que já aponta que deve existir alguma coisa a mais, né, que anima essas criaturas, né, e mesmo os vórtices físicos, que os tornam ligeiramente diferentes, né? No caso dos vórtices físicos, na verdade, o que você tem é que a condição que você tem depois daquele tempo já mudou, mesmo sendo o mesmo local físico, né? Mas as condições estão ligeiramente diferentes, o contexto está ligeiramente alterado, mesmo que pareça que o contexto esteja exatamente igual. Ele não está 100% igual. Mas no caso dos gêmeos, né, você tem uma outra coisa que é responsável por esses caminhos todos diferentes. E quando a gente fala em trajetos, no caso de um ser humano, né, uma trajetória de vida, mesmo que isso se manifeste, né, em movimentos espaciais, né, no espaço-tempo, isso vocês compreendem que a gente está falando de outra coisa, né? O trajeto em si, que vai se manifestar de uma maneira no plano físico, o trajeto em si não é físico. A causa e o efeito não está no físico, mas a causa, né, e os efeitos estão no metafísico, e os efeitos podem, né, vão se manifestar no físico, só que de uma forma não clara para a gente compreender a coisa, né? Observando as coisas no âmbito físico, é muito difícil compreender questões de consciência, né? É muito difícil, né? Porque você tem uma queda dimensional brutal. Então, isso são coisas para vocês ficarem pensando durante a vida inteira, né? É muito profundo, né? Muito interessante.
muito importante para a gente saber conduzir nossas vidas. E então, todos os vórtices possuem esse caminho que é independente. E a gente vê isso no nosso planeta, né? Colocando no nível do ser humano, nós somos hoje 8 bilhões de pessoas nesse planeta. Não existe uma pessoa igual à outra. Mesmo na morfologia, existem ligeiras diferenças, né? E mesmo que as pessoas sejam muito parecidas, o comportamento delas, a história delas, o sistema de crença e valores, as formas de pensar, o destino delas é completamente diferente, né? Tem um ditado popular que diz que Deus não faz duas coisas iguais, né? A multiplicidade é infinita aqui no nosso cosmos. Então, assim, esse caminho independente é um caminho todo único, todo próprio. Jamais deixem que alguém influencie os vossos caminhos, né? Jamais deixe que alguém influencie o caminho de vossas vidas. O que não quer dizer que vocês não possam se relacionar com algo, admirar algo, avaliar e até mesmo emitir um certo julgamento de algo, contanto que ele seja muito profundo, né? O que é raríssimo em nosso planeta, né? Mas esse caminho independente significa tudo isso. Se você está sintonizado com a sua natureza, se você respeita a si mesmo, se você segue a sua consciência, o que significa deixar a intuição falar mais alto do que a razão, do que o intelecto, você vai conseguir ter o seu ritmo perfeito para você e você vai conseguir ter um caminho que é todo único seu. E daí você vai criar algo que jamais foi criado na face desse planeta. Você vai trazer uma contribuição, não só para a humanidade, mas para todo o universo, rumo à nossa meta final. Então, a melhor pessoa que você deve desejar ser, dentre todas as pessoas, ser você mesmo, né? Porque se você não quiser isso, você nunca vai conseguir atingir os verdadeiros objetivos de vida seus. Então, a gente pode ser um pouco influenciado, né, interagir com o meio, né, com os outros seres, com as outras consciências, mas nós não podemos fazer com que outras individuações, né, outros seres, sejam a locomotiva e nós a carruagem, né? Nós precisamos ser a locomotiva de nossas próprias vidas. E as carruagens são os nossos corpos, né? As coisas que a gente administra por um tempo, à medida que a gente está nessa evolução universal. Bom, isso me leva a essa outra questão, né? Porque esses vórtices, apesar de terem um ritmo próprio e seguirem um caminho independente, e quando eu falo um trajeto, né, não pensem apenas em trajeto espacial, é preciso pensar em trajetória de uma vida, movimento social, corrente filosófica, né? Então todas essas coisas são metafísicas, né? São transfísicas, estão além do âmbito do que é a física hoje em dia. Então, isso enriquece muito mais, né? Isso te torna muito mais capacitado a se tornar um verdadeiro estudioso da vida e do universo. Mais que a imensa maioria dos acadêmicos que, apesar de terem um monte de publicação, estão enterrados como topeiras num âmbito restrito, né? O que eles têm a mais que você, a imensa maioria, não tem, eles sabem sistematizar, eles aprenderam um monte de técnicas, né? Verdadeiras macacadas intelectuais para fazer coisas hiper sofisticadas, né? Análise de dados, adaptação de curvas, meta-análise, observação de correlações, construção de modelos, equacionamentos, né, equação diferencial, modelos, fluxogramas, né, todo aquele
aquela escrita rebuscada, mas sem vida alguma, né? Uma das coisas que me deixa muito triste na ciência atual é que ela ainda não percebeu que os próprios artigos científicos não podem ser uma coisa totalmente fria, objetiva, sem personalidade alguma, né? Porque daí quando a pessoa lê aquilo, mesmo que tenha sido uma grande descoberta, a pessoa não vai sentir qual é o significado da coisa, porque o cara é ensinado a repassar as coisas de forma totalmente fria. Sois sínteses feitos de luz e calor, diz sua voz. Isso, inclusive, isso vale, né, para o religioso, para o artista, para o cientista e para o filósofo. E para todos os outros seres humanos, né, que de certa forma se relacionam com essas 4 grandes áreas do saber, né? A gente perdeu esse caminho, né? E justamente o objetivo do tratado é nos colocar de volta no caminho certo. Então, falando sobre tudo isso, né, apesar do vórtice ter um ritmo próprio e ter uma trajetória totalmente independente das outras, isso por si só não implica que ele não se relacione com os outros e não deva se relacionar. Não só se relacionar, mas fazê-lo de uma forma orgânica, de uma forma sinérgica. E isso pode ser traduzido como harmonização com os outros. A gente vive num oceano fenomênico onde vórtices estão constantemente buscando se harmonizar com os outros vórtices. Eles estão em relação com os outros vórtices, buscando orbitar em torno de algo que muitos ainda desconhecem, né? E isso é muito interessante, porque me leva a pensar em um monte de coisas que ocorrem, né, na vida pessoal, profissional, ao estudar as coisas, ver as pessoas, podcasts, assistir filmes e séries, ouvir músicas, né? Todas essas coisas, né, eu vou vivenciando à medida que eu vivo minha vida, né? Quando eu estou fora daqui dessa exposição, eu não estou chaveando, agora acabou isso, agora é a vida real, vamos lá tocar o barco, né? De jeito nenhum. Isso está imerso em tudo, né? Vai assumir formas diferentes, caracteres diferentes, mas eu sempre procuro me manter naquele nível de consciência que me faz perceber esse senso unitário das coisas, né? Porque senão, realmente aqui não vai adiantar, meu filho, né? Você chegar aqui e ver isso, daí você não ter compreendido, né? Não perceber como é que isso está presente na sua vida, né? Não adianta, né? E você tem que implementar também em vida, né? Ter a coragem de implementar isso para você se tornar uma pessoa mais livre, né? Com maior paz interior. Então, nesse sentido, você deve ir absorvendo esse capítulo, né? Tem uma frase que eu coloquei aqui, que é a seguinte: para enxergar nossa realidade, nós precisamos jungir, ou seja, fundir os 3 aspectos dessa realidade: material, dinâmico e conceitual, né? O aspecto físico, o aspecto de devenir, né? De desenvolvimento, de psique, de certa forma, de vida, né? Ou de vir a ser, e o aspecto de lei e princípio que rege tudo isso, né? Quais são os princípios, né? As leis universais que governam isso. A gente precisa ver os 3, né? Como trabalhando em conjunto, em prol de um único objetivo, né? Da mesma maneira que as 4 grandes saberes, ciência, religião, arte e filosofia, eles, na verdade, eles são uma coisa só, né? São criações humanas para
que são artificiais, portanto, que servem para ajudar o espírito a engrandecer, né? O espírito a despertar, melhor dizendo, né? Então, onde está o espírito? O espírito está na religião. Não, o espírito também está na ciência, está na filosofia, está na arte, né? O espírito está em tudo isso e está em ainda mais, né? Está na vida simples do camponês, do encanador, né? Permeia tudo, né? Então, a gente tem que começar a ter uma percepção, uma visão nesse nível, né? Aliás, desse nível meu para cima, né? Que com certeza vão existir visões mais evoluídas à medida que os milênios forem passando. Então é desse nível para cima, gente, que eu estou falando, né? O que dá uma ideia do quanto trabalho a gente tem para fazer daqui para frente, né? Bom, eu falei um pouco de vórtices e eu acho que isso é um conceito importantíssimo para a pessoa conseguir obter aproveitamento nos estudos, porque a gente vai voltar a falar desses vórtices mais para frente, né? Quando a gente começar a entrar no âmbito da vida, né? Das formas vivas, a origem da vida no universo, né? E mais em especial nesse planeta, né? A gente vai revelar os aspectos, né? Qual é a origem da vida. E mais ainda à frente eu vou continuar falando sobre esse capítulo, outros aspectos igualmente interessantes. Nos vemos lá.